Você vê, né, gente? Tem muita falta de informação, né? Muita falta de informação. As pessoas realmente não conhecem, né? Chega a ser até engraçado. Deixa eu perguntar uma coisa em relação, Fátima, em relação ao tratamento, assim, fala um pouquinho assim mais na prática. Como seria esse tratamento? Bom, a primeira coisa mais importante é a gente conseguir a união da escola, da família, né, para que o tratamento aconteça e seja bem sucedido. A gente tem que, a criança tem que reaprender muita coisa que ela não conseguia adquirir, mesmo na alfabetização. A alfabetização mais indicada é a alfabetização fônica, porque aí a criança aprende no concreto. Então, as letras devem ser desenhadas, a criança deve sentir as letras. Tem algum material aí que você possa estar mostrando pra gente? Cartilha da ABD. Cartilha da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, que desenvolveu essa cartilha, trazendo todas as letras com sons, que cada letra, né? E também com a textura, a parte da textura também. Ou seja, a criança coloca o dedinho em cima das letras. Para sentir as letras. Fora isso, a gente tem a ficha de leitura, que para a criança disléxica, normalmente ela lê com o dedo, né? Ela vai acompanhando com o dedo. Essa ficha, ela auxilia, né? Então as palavras ficam dentro do quadradinho. Para ela não se distrair com as outras, seria? Isso, para focar e ler um pedacinho de cada vez. O professor tem que ser bem orientado, a criança deve sempre sentar próximo do professor, ele deve usar outros instrumentos, audiovisual, a lousa, na hora de escrever na lousa, a lousa deve ser dividida em partes, escrever um pedacinho por vez para a criança poder acompanhar. A criança deve usar a agenda para conseguir se organizar, porque é muito difícil a criança se organizar, né? E calculadora deve ser usada também. E tudo isso tem que ser com orientação do professor e com muita paciência dos pais também, para acompanharem. Eu reparei que você utiliza também aqui o processo assim, muito brinquedos, né? Ludoterapia. Isso, como a criança normalmente tem dificuldade com a memória de curto prazo, com a coordenação motora, orientação espacial, percepção visual, percepção auditiva, então a gente trabalha de forma lúdica, né? São jogos, brinquedos que auxiliam para desenvolver esse déficit que normalmente a criança apresenta. E em relação à lei, uma lei que eu fiquei sabendo aí, parece uma lei em relação ao vestibular para a pessoa que é disléxica. Na realidade, com esse projeto da inclusão que está acontecendo, então várias leis foram elaboradas, né? Que aí não são só os disléxicos, mas todas as crianças com alguma necessidade especial na aprendizagem. Então, as crianças no vestibular, os adolescentes no vestibular, eles têm mais tempo para realizar, né, o vestibular. Eles podem até, no caso de provas, podem fazer a prova numa outra sala. Pode ter um monitor para auxiliar, para ler a prova para a criança, para o adolescente no vestibular, se for o caso. Até para tirar a carta de motorista, existem uma série de adaptações que já foram conquistadas por lei, tá? Olha só, que coisa interessante, né? E olha só que se você acha que a dislexia só acontece em pessoas, a gente estava até comentando antes aqui, de umas brincadeiras meia babaca, né, que o Pânico faz, de vez de chamar... Teve um lance lá, de falar, você não é burro, né? Eles falaram, né? Você não é burro, você é um disléxico, né? Quer dizer, é humilhante isso, né? Mas o Pânico, apesar de eu gostar, dou muita risada, mas eles não, tem hora que eles abusam demais, né? Eu acho que informação, Patrícia, porque agora, principalmente com bullying nas escolas, isso é uma coisa muito perigosa, porque as crianças sofrem muito nas escolas. Claro, com certeza, quer dizer, imagina uma criança escutando um negócio desse, né?
que eles às vezes eles exageram nas brincadeiras, né? Eu gosto do Pânico, dou muita risada, mas eu acho que tem um certo exagero. Bom, além do Tom Cruise, gente, da minha paixão, que ele também é disléxico, olha só, tem mais pessoas, não dá para falar tudo, mas olha só, o Ben Johnson é disléxico, a Cher, a cantora Cher, Franklin Roosevelt, olha só, hein? George Washington, né? Presidente dos Estados Unidos, Leonardo da Vinci, né? Grande artista plástico, outro artista plástico, Pablo Picasso, né? Grandes pintores, Robbie Williams, aquela coisa fofa também, era disléxico, Thomas Edison, Walt Disney, esse grande gênio, Walt Disney também era disléxico. A Whoopi Goldberg, essa figura dessa mulher é uma figuraça, entre outros tantos, né, que todos tinham esse distúrbio, né? E interessante também em relação à novela, né, que a última novela Tempos Modernos, o Antônio Fagundes fez o papel de um disléxico, não é isso? É a segunda novela que a Globo faz, né? A primeira novela, inclusive, a ABD que deu assessoria à atriz para poder compor o personagem, né? Na outra novela até ficava mais claro porque a mãe acompanhava o personagem, as duas entraram na faculdade. Então isso é muito importante para a divulgação, né, da dislexia, para muitas pessoas perceberem que se a pessoa é disléxica, muitas são, e tem como viver bem com a dislexia, tem que aprender, né, a lidar com ela. E a BD sempre fala, se você é disléxico, você pode ser um gênio, né? Então isso é importante também. Einstein era disléxico e era um gênio, né? E também é bom a gente colocar, apesar que não tem esse filme no Brasil, que é um filme indiano, que não sei se é essa tradução, ou melhor, não sei se é essa pronúncia, é Tare Zameen Par. Foi traduzido no Brasil como Estrelas na Terra, né? Ou em inglês Every Child is Special, ou seja, toda criança é especial. Então, nos Estados Unidos tem esse livro. Esse filme tem para alocar. Sim, ainda nós estamos até fazendo uma campanha para trazer, porque esse filme ele mostra, né, de uma forma que todos os pais que têm crianças disléxicas que assistiram esse filme choraram muito, né? Porque mostra bem a realidade do dia a dia de um disléxico. Tem que trazer. Como é que nós faz para trazer esse como Estrelas na Terra ou Every Child is Special? Olha, muito interessante mesmo, muito legal. Fátima, muito obrigada, viu? Você. Carinha do Bruno, gente, igualzinho ao Bruno. Dá um beijo no Bruno. Meu filho é muito educado, um garotão. Parabéns, viu? Obrigada. E quando precisar do programa, tiver algumas novidades, é só ligar pra gente, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Dá um beijo aqui. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Hoje nós estamos com a nossa sala de visitas aqui no CEDEM. O que é o CEDEM? O CEDEM, daqui a pouco a Fátima Rosana vai explicar para a gente qual é a atividade dessa clínica. Porque eu tenho aqui nas minhas mãos um papel que diz assim: Centro de Desenvolvimento Multidisciplinar.
Isso aqui envolve uma série de coisas. Quem somos? Profissionais que buscam uma união dos conhecimentos de suas especialidades para uma ação terapêutica, clínica ou educativa unificada, com o mesmo objetivo, que é promover a harmonia física, mental e emocional. Gente, Fátima, é um prazer conhecê-la e gostaria que você expusesse tudo que você conseguiu amelhar na sua vida até hoje a respeito da SEDEM, porque eu fiquei muito interessado nesse caso aí da dislexia. Bom, SEDEM é um centro de desenvolvimento multidisciplinar. Eu sempre tive um consultório, sempre trabalhei, fazem 15 anos que eu trabalho como psicopedagoga e sempre sonhei em ter uma equipe que pudesse fazer um trabalho interdisciplinar na realidade. Então nós somos uma equipe multidisciplinar que realiza um trabalho interdisciplinar. A equipe multidisciplinar são vários profissionais de áreas distintas trabalhando em equipe. E o trabalho interdisciplinar é que a gente se reúne uma vez por semana para discutir os casos que a gente atende e todos juntos dão a sua opinião sobre aquele caso. Então, existe uma diferença muito grande de casos nessa área? Existe. Aqui, eu como psicopedagoga, os casos, na maior parte que eu recebo, são crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. E só que as dificuldades de aprendizagem têm muitos motivos para que isso aconteça. Pode ser emocional, pode ser neurológico. Professor ruim. Também. Pode ser pedagógico. Então, aqui a gente acolhe essas crianças, esses adolescentes, e a equipe inteira faz um trabalho em cima para a gente descobrir, para a gente avaliar e poder intervir. Isso o SEDEM aqui funciona como? Isso aqui é do governo, é particular, é municipal? Qual é a linha de conduta? É particular, né? A gente tem alguns descontos em algumas escolas que nos procuram, então a gente tem um desconto especial para algumas escolas. E o trabalho social que a gente busca fazer é os encontros que uma vez por ano a gente faz para poder divulgar esses assuntos para os professores, para outros profissionais também. Quem são os outros profissionais que trabalham com você aqui? Aqui a gente tem 3 psicólogos, a gente tem 2 fonos, nós temos fisioterapeutas, temos 3, terapeuta ocupacional, acupunturista e eu como psicopedagoga. Mas nessa área aí de atendimento que você está colocando para a gente aí, você não citou aí que você tem um psiquiatra, o Dr. José Luiz. Ele não é daqui da equipe, né? A gente acaba trabalhando porque ele encaminha alguns pacientes e eu passo para ele, mas não é que ele trabalha na equipe. Não só ele, mas a gente precisa de um acompanhamento de um profissional, de um psiquiatra ou de um neurologista também. Essa área que vocês atuam, por exemplo, dislexia, você vai me dizer quem são as personalidades aí depois que são portadores dessa doença? Qual é o tratamento? Esse tratamento é com benzimento, é com comprimido, é com injeção ou é só na conversa? A dislexia é uma disfunção neurológica, não é uma doença, né? Então, só existe tratamento, não existe cura porque não é doença. E o tratamento é um tratamento psicopedagógico, né? A gente orientar a escola, a família, como essa criança pode aprender, os psicólogos também e a equipe toda trabalha. O doutor Matosinho, o doutor Taveira, a doutora Marlene, o doutor Lauda, eles encaminham pacientes para cá ou vocês é que encaminham para eles? Na realidade, às vezes é a escola que encaminha, às vezes é algum neurologista, às vezes a gente encaminha para o neurologista, então depende do caso, depende aonde foi a queixa inicial.
Profissionalmente, a pessoa que sofre de dislexia precisa de um acompanhamento, não? Precisa. Quanto antes a gente conseguir o diagnóstico, não só de dislexia, mas dos outros transtornos também, menos sofrida vai ser a vida acadêmica daquela pessoa. Porque senão ela vai na escola ser taxada de preguiçosa, irresponsável, e com acompanhamento fica bem mais fácil, né? Essa doença, ela é... Como é que eu posso ser portador de dislexia através do pai, da mãe? Como é que aparece essa doença? Não é doença. Se é que é doença, né? É que a gente tem esse hábito de falar doença. Então, é uma disfunção neurológica, hereditária. A gente sempre encontra o pai e a mãe também com essa mesma dificuldade, e aí a família acaba também dificultando, né, toda a parte social, porque os pais podem ter também essa dificuldade, e ela não adquire. A pessoa já nasce com essa disfunção, então na gestação já acontece essa disfunção neurológica. Em Mogi nós temos muitos casos, ou a clínica tem muitos pacientes nessa área? Em Mogi eu não tenho a estatística, mas dislexia é a média de 15% da população mundial que tem essa disfunção. E o TDAH, que é outro transtorno, é 10% da população mundial. Então é muita criança sofrendo. TDAH significa o quê? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, também é um transtorno neurológico, também é uma maneira diferente do cérebro funcionar, não é doença, é um transtorno. Só que a dislexia, o agravante da dislexia está relacionado à leitura e à escrita. E o TDAH está relacionado ao comportamento. Que as crianças, existem TDAH que são hiperativos, são aquelas crianças ligadas na tomada, que não param um minuto. Tem o TDAH que são os desatentos, que são aquelas crianças que passam uma mosquinha e elas não conseguem se concentrar. E tem o misto, que são crianças desatentas e hiperativas também. Você falou de escrita e leitura. Até onde isso é prejudicial? Você disse, por exemplo, prejudica na escrita e na leitura. E como é que você, com a sua equipe, com o seu grupo, acha um meio de corrigir isso? Não existe maneira de corrigir, existe maneira de adaptar. Então, existem técnicas para que fique mais fácil para a criança ler, com fichas de leitura. A gente faz a gente alfabetiza novamente com o método fônico. Então, são dicas que não só aqui na clínica, como em sala de aula, em casa, a gente orienta para que fique mais fácil. Você falou de fisioterapia, fono, todo esse pessoal está envolvido nessa área? Aqui na clínica eles atendem também outros casos, mas quando é uma avaliação, porque como não é uma doença, nem a dislexia, nem TDAH, a gente faz por exclusão. Então, para a gente chegar nesse diagnóstico, a gente tem que excluir todas as outras possibilidades. Por isso que vários profissionais têm que avaliar para a gente ter esse diagnóstico. E essa descoberta ocorre quando? Quando o professor fala que seu filho não aprende, seu filho não presta atenção, quer dizer, coloca uma carga muito grande no costado de uma pessoa que não tem culpa. Da dislexia, normalmente a fala da escola é essa. Seu filho é muito esperto, muito inteligente, mas ele é malandro, ele não consegue escrever direito, ele tem letra feia e eu não sei o que acontece com ele. Então aí que a gente começa a investigação, porque normalmente o disléxico tem um QI ou normal ou acima da média. Então são crianças realmente espertas e inteligentes. E aí confunde os professores. E às vezes os pais não são. Os pais, ou o pai ou a mãe também tem esse perfil, né? E aí às vezes não percebem essa dificuldade do filho. Não atrapalha em atividade profissional nenhuma?
Atrapalha. O disléxico, ele tenta se adaptar, né? Porque ele tem dificuldade com a memória imediata. A partir do instante que ele sabe, que ele fique sabendo, não. Não, mesmo sem ele saber, porque você imagina, a memória dele é muito prejudicada. Então, ele aprende uma coisa, a memória imediata, a memória a longo prazo, não. Então, ele tem dificuldade para reter informação, ele consegue trabalhar muito na prática. Ele tem dificuldade com a teoria, ele aprende fazendo. Bem, meu amigo telespectador, eu estou aqui hoje num outro local diferente, diferenciado. Eu estou aqui no CEDEM, que é o Centro de Desenvolvimento Multidisciplinar. Quem somos? Por que vocês colocaram quem somos aqui nesse folheto? É porque às vezes as pessoas perguntam, né, o que é uma equipe multidisciplinar, o que é um trabalho interdisciplinar. Então a gente tentou explicar um pouquinho, porque todos os profissionais, os terapeutas, ainda mais quando saem da faculdade, saem com essa vontade de ter um trabalho em equipe, de ter uma equipe para trabalhar, mas quando chega o trabalho em equipe não é tão simples assim. Então é uma proposta que há 2 anos a gente está tentando realizar aqui. Por que você deixou de ser professora para abraçar essa outra profissão? Professora eu fui há muitos anos atrás, né? A psicopedagogia, eu trabalho com psicopedagogia há 15 anos já. E é aquela vontade de poder ajudar as pessoas. Eu sempre gostei muito do magistério. Eu acho que professor é uma profissão que deveria ser muito mais valorizada. São pessoas muito especiais. Ninguém se forma em nada na vida sem ter passado por um professor. Então eu valorizo muito. Tanto é que eu conheço até hoje a minha professora do primário. Então é uma coisa que eu acho muito linda, essa profissão. Uns anos atrás a profissão de professor era muito bonita, né? Depois de uns tempos para cá a coisa foi mudando. Eu tenho por hábito dizer que eu tive uma professora no primário chamada Dona Yaya. Aquela mulher vive no meu coração até hoje. E a gente brigava, eu brigava com os meus companheiros de classe para poder carregar os cadernos e a bolsa dela. Hoje não, hoje a coisa mudou bastante. Mas dá um tempinho aí que já já a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco desse bate-papo aqui com a Fátima, na clínica CEDEM. Agora, nesse segundo bloco, que não é muito tempo, Fátima, ou você fala mais rápido ou eu te pergunto menos. Fica a seu critério. Não, isso é brincadeira. Fátima, encontros multidisciplinar.
Então, essa é uma proposta do CEDEM. Anualmente, a gente traz palestrantes de São Paulo, do Rio, para falar sobre esses assuntos e oferecer para a população de uma forma gratuita. Esse ano nós tivemos 300 pessoas inscritas, tivemos 100 pessoas na lista de espera, porque não tinha... Espera um pouquinho, essas 300 pessoas inscritas, porque eles têm problemas ou têm familiares com algum problema? Foram professores da rede pública e privada. A rede pública foi bem divulgado isso. Terapeutas que também querem saber mais sobre o assunto. Tinha médicos também. Então, familiares de crianças com suspeita desses transtornos também. Tinha bastante. Bem, gente, toda pessoa com quem eu bato papo na sala de visitas sempre tem alguma historinha para contar, né? Porque ninguém passa uma vida inteira incólume, né? E a Fátima tem uma aqui que eu achei muito interessante. Conta para o telespectador, Fátima. Bom, eu trabalho muito com adolescente, né? Adolescente que está entrando no 2º grau, e o adolescente, quando tem uma patologia, uma dificuldade, então a gente faz um trabalho de motivação para trabalhar o aprendizado. E uma vez eu atendi uma criança, foi logo que o Lula foi eleito, né? Que ele entrou na presidência. E eu comecei a incentivá-lo, né? Não, você precisa estudar, você precisa terminar o 2º grau. Aí ele virou para mim e falou assim: não, Fátima, eu não quero estudar, não vou terminar o 2º grau, porque eu quero ser presidente da República. Tá bom, tá bom. O Fátima, esses palestrantes que você consegue regimentar nessas reuniões, eles cobram ou eles vêm de graça? Eles vêm gratuitamente, eu só pago o transporte, estadia. Esse ano a gente teve o Dr. Roger Talzik, que é do Albert Einstein, é um neurologista de São Paulo. A gente teve uma representante da BDA do Rio de Janeiro, uma fono. Uma psicopedagoga, a doutora Cristina Valdouros Quilice, que ela tem até um programa de TV também. E a gente teve a doutora Eliana Curato, uma psiquiatra de São Paulo, da ABD. E aonde foi realizado? Isso que eu não fiquei sabendo. Foi na UBC. A UBC também gentilmente cede o espaço para gente. A gente consegue os palestrantes e a gente realiza o evento. Eu tive lá numa palestra, eu não lembro o nome do médico, de esclerose múltipla. Mas agora você tem meu telefone, você tem meu endereço, o próximo eu quero marcar presença lá. Muito bom. Ano passado a gente falou sobre dislexia. Foram 2 dias só sobre dislexia. E esse ano foi sobre TDAH, um sábado. Fátima, você disse que você só pagou a passagem desse pessoal. Mas não tem ninguém que possa patrocinar a passagem desse pessoal para virem aqui num caso tão importante como esse? O ano que vem eu vou atrás de mais patrocínios, que esse ano quem patrocinou foi a AMS, que é a empresa do meu marido, então ficou mais ou menos em casa. Mas o ano que vem eu vou buscar outros patrocínios, sim. Porque eu conheço alguns que tem problema de dislexia e que tem uma situação financeira boa. Fala para mim que eu também vou te dar uma mão. Isso é ótimo, porque a palestrante do Rio, a gente pagou passagem aérea, almoço, então tem todo esse gasto, né? O almoço eu garanto lá no Traíra. Que ótimo, então ano que vem tá fechado. Você vai levar o pessoal para almoçar lá no Traíra. Eu falo com a dona Sibélia e o Hernani, eu tenho certeza que eles vão ceder isso. Isso vai ser muito bom, que são médicos muito conceituados, são pessoas que vêm para divulgar mesmo, para trazer informação. Uma outra coisa que eu ouço muitos comentários também, e posso ser bem sincero para você, eu não sei qual as benesses de Floral de Bar. Quem foi? Aliás, você está me mostrando uma casinha dele aqui, né? Ela tem aqui no consultório dela. Mas o que provém daí? Eu sou practitioner do Floral de Bar, eu fiz um curso na Inglaterra.
Dr. Eduard Bach foi um médico alopata inglês, muito conceituado, que um dia ele parou, pensou e falou assim, várias pessoas com a mesma patologia tomam o mesmo remédio e têm uma resposta diferente para aquela doença. Aí ele abandonou tudo, fechou um consultório que ele tinha na Harley Street, largou os hospitais que ele trabalhava e foi morar no campo. E aí ele descobriu as essências de flores e o efeito que elas faziam na parte emocional da pessoa. Então são 38 essências de flores, cada uma para um perfil emocional. Então a gente tem um floral que é para quem tem medo, para ansiedade. Eu ia te perguntar. Tem um específico para ansiedade. Esse aí deve ter uma saída danada, né? Só que não é como a alopatia. Então, para a gente prescrever uma fórmula, eu passo por uma consulta, a gente fica uma hora e meia conversando, para eu saber de onde vem essa, né? E aí eu prescrevo uma fórmula que você manda fazer na farmácia. Bem, eu estou aqui conversando com a Fátima, que está dando aí uma aula que eu nunca havia recebido. Mas eu tenho que voltar um pouquinho aí no tempo, porque você já trabalhou na PAI, né, de Mogi? Trabalhei 8. Como é que é trabalhar? Bom, eu trabalhei 8 anos na PAI de Mogi, é um lugar que eu sinto muitas saudades, principalmente as crianças e as mães. Acho que é quase uma missão, eu me dedicava realmente de corpo e alma. É muito gratificante quando a gente vê uma criança que mal consegue andar, ela conseguir ligar o interruptor de luz, né? Ou fazer algum movimento que ela não fazia. E na PAI eu trabalhei como terapeuta floral, então eu prescrevia os florais para as crianças de lá. Você tem boas lembranças do seu Ricardo Strasi? Tenho muitas saudades. Ele realmente foi uma pessoa muito especial. Idealizou, né, a PAI aqui de Mogi. É uma pessoa com coração maior que ele. Ele acolhia, sempre acolheu todos na PAI. Ele deixou muitas saudades. Como profissional, Fátima, como é que você pode analisar praticamente quase que a cura do Ney, filho do seu Ricardo? Porque eu acho que aquilo ali foi amor, carinho, né, dedicação. Do seu Ricardo e da esposa do seu Ricardo, né, Dona Eunice, são pessoas muito especiais e foi com estimulação, porque a criança síndrome de Down, se ela for bem estimulada desde pequenininha, claro que existem crianças diferentes com síndrome de Down que se mostram de forma diferente, mas ele teve toda a estimulação, carinho, apoio e oportunidade, né, que muitas crianças infelizmente não têm. Você acha que isso aí foi fundamental? Com certeza. A oportunidade que ele teve até de... porque todos nós, não existem pessoas incompetentes, pessoas burras, pessoas incapazes. Que bom, gostei de ouvir isso. Existem pessoas com habilidades diferentes. Então, por maior que seja a limitação de qualquer um de nós, cada um de nós tem habilidade maior em determinada situação. Então, o meu trabalho é esse, é descobrir qual é a habilidade da pessoa, valorizar e fazer com que ela possa atuar dentro da sua habilidade. Então, Fátima, esses tratamentos que vocês realizam aqui na clínica, você tem tido pacientes com boa evolução? Ah, sim, com certeza. Crianças que chegam com nota baixa, boletim com muitas notas vermelhas. Como eu falei, que a dislexia, o TDAH e os outros transtornos não é uma doença, não tem cura, mas a gente fazendo um tratamento adequado, dando dicas, acompanhando a criança na escola, orientando os pais, esse aprendizado acontece. E a gente tem o resultado no comportamento da criança na escola e no boletim no final do ano, né? E lá na PAI, esse tratamento, você teve assim alguma evolução? Porque nós conversamos aqui agora há pouco a respeito de ansiedade. E o placebo na PAI funcionou ou não? Na PAI eu trabalhei como terapeuta floral.
E muitas pessoas falam que o floral de Bach é um efeito placebo, é aquele que não tem resultado nenhum, apesar que agora estão sendo feitos vários estudos na USP para a gente conseguir, né, essa comprovação. Mas quando a gente dá um floral para uma criança, síndrome de Down ou qualquer outro tipo de deficiência, e a gente percebe a melhora, isso para mim foi a prova. Foram 8 anos de trabalho que eu tive a prova que o floral de Bach não é um efeito placebo, ele acontece, o resultado é muito bom. Fátima, você está bem instalada aqui com essa clínica, mas o governo do estado não tem participação nenhuma nisso? Não tem nenhuma clínica que é mantida pelo governo? Aqui em Mogi a gente está muito carente. Tem agora, acho que está vindo para Mogi o CAPES, né? Que tem também aqui a gente tem a EMESP, que é da prefeitura, que acolhe essas crianças, tem a PAI, e agora a CD está vindo para Mogi também. Então, mas é uma luta, porque são muitos casos, mas não tem muito apoio não do governo. Mas vai ter apoio agora do município, então, com a vinda da ACD? Ah, sim, a ACD vai, apesar que a ACD são deficientes físicos, né? Mas vai ajudar muito a região de Mogi, com certeza. Bem, gente, estamos chegando ao final desse bate-papo gostoso que eu tive aqui na CEDEM com a Fátima. E antes de mais nada eu quero dizer o seguinte: eu vim aqui com muita alegria, vim aqui completamente desinteressado, porque tem um rapaz aqui, o Bruno, por quem eu tenho um grande carinho, trabalhou comigo no Canal 19, me ajudou bastante, e ele faz parte aqui desse grupo. E também atendendo um pedido da minha produtora, a Ana Carolina Tomé. Fátima, olha, foi um prazer conhecê-la. Muito obrigado por você mostrar mais uma coisa que eu acho que Mogi desconhecia. Eu que agradeço, e a clínica está aqui, pronta para acolher quem precisar, que a gente está assim com aquela vontade de poder colaborar e todos os anos continuar a divulgação de algum outro tema que vai acontecer o ano que vem. Eu espero que você continue tendo sucesso. E no mais, minha gente, tudo que eu fiz na vida, eu fiz do meu jeito. Era isso aí, senhores.